Uma das provas de certificação que a gente mais fala hoje em dia é a prova da CEA. Tem a CPA 10, CPA 20, Ancor, mas só se fala da CEA. E quando a gente fala muito sobre um assunto, vão acabar surgindo mitos e verdades, que é o tema desse vídeo. Será que tudo que estão falando sobre a prova da CEA por aí é verdade? E antes de mais nada, eu quero te abrir um grande segredo. A certificação da CEA é a prova de certificação que mais te traz oportunidades para trabalhar no mercado financeiro. Você pode trabalhar num banco, você pode trabalhar numa assessoria de investimentos, você pode trabalhar numa corretora, você pode trabalhar de forma autônoma e ser um consultor de investimentos regulado pela CVM, que é a grande oportunidade da década. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre esses mitos da prova. O primeiro mito é de que a prova da CEA é composta somente por cálculos, que é uma grande mentira. A prova da CEA é dividida em 7 módulos. E o que a gente sabe com certeza, que é divulgado pela Ambima, é que em cada um desses 7 módulos vão cair mais ou menos questões. Pois é, a gente não sabe nem exatamente quantas questões vão cair em cada módulo. Justamente porque a prova, para que você seja um especialista de investimentos, você tem que dominar os 7 assuntos, né? Então a gente fala de sistema financeiro nacional, a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente fala de instrumentos de renda fixa, renda variável, derivativos, sobre fundos de investimento, sobre risco dos investimentos, sobre previdência complementar e também sobre planejamento financeiro. Então, para você ser um especialista de investimentos, você tem que dominar todos os 7 módulos. E existem alguns módulos que, por mais que a prova queira, não tem como a gente colocar cálculo. Como que a gente vai calcular uma regulamentação do Banco Central? Não dá. Como que a gente vai calcular alguma coisa de política monetária? Também não dá. A gente não vai fazer uma prova de macroeconomia. A gente está fazendo uma prova para especialista de investimentos. Então, no módulo 1, normalmente não cai em cálculos. E nos outros módulos, depende de cada conteúdo. A gente pode fazer cálculos com ações, com renda variável, né? No geral, sobre derivativos. A gente pode fazer cálculos sobre previdência privada, sobre planejamento financeiro. Só que, de novo, um especialista de investimentos não faz só cálculos. Ele tem que entender todo um contexto econômico, tem que entender todo o contexto do cliente, o perfil do cliente, desenvolver lá o IPS, né, que é um documento que a gente coloca todo o planejamento financeiro do cliente para melhor atender ele. A gente não faz só cálculo, a gente tem que se comunicar, a gente tem que entender o mercado, a gente tem que entender dos produtos e nem tudo está relacionado a cálculo. Então, uma estimativa é que das questões lá da CEA, das 70 questões, normalmente aparecem de 20% a 25% de cálculos. Está muito longe de ser 100% dos cálculos. E aqui eu tenho uma notícia extra bem importante para você. A galera se preocupa tanto, mas tanto com os cálculos da CEA, que estuda muitos cálculos, esquece do resto. Resultado, a galera erra muito mais as questões teóricas de interpretação, de atenção, do incorreto, não, do que as questões de cálculo. O segundo mito é que você tem que ter a CPA 20 antes. Para você entender, quando a gente fala das provas da Ambima, a gente tem uma escadinha. Nós temos a CPA 10, a CPA 20 e a CEA. Só que é uma hierarquia. A partir do momento que você faz a prova da CEA, você tem automaticamente a prova da CPA 10 e da CPA 20. Então você não precisa fazer as provas em ordem, não precisa fazer CPA 10 para depois fazer a CPA 20, para depois fazer a CEA. Não, inclusive eu hoje, se tivesse começando a minha carreira, eu iria fazer direto a prova da CEA, não faria a CPA 10 ou a CPA 20. De novo, porque a CEA abre muito mais oportunidades. Inclusive tem um post bem legal que a gente coloca seguido lá no Instagram da Top Invest, que é uma pirâmide, que são quantos profissionais a gente tem certificado em cada uma das provas. Quando a gente fala da CPA 10, a gente tem quase 500 mil de profissionais certificados. Quando a gente passa para a CPA 20, são um pouco mais de 100 mil. E na CEA não são nem 20 mil profissionais certificados. E para pensar, se a CEA é a certificação que mais te abre a oportunidade de trabalho no mercado financeiro, é que menos tem profissionais certificados, olha o tamanho da oportunidade que você tem aí. O mito 3 é: eu consigo estudar sozinho? Olha, estudar você provavelmente vai conseguir. Agora, passar são outros 500. A prova da CEA, de novo, é para te formar num especialista de investimentos. Quando você é um especialista de investimentos, você tem que ter um amplo conhecimento de economia, de investimentos, de produtos, de planejamento financeiro. E o conteúdo é muito extenso. São 7 módulos, são 70 questões, é conteúdo pra caramba. E se você estudar sozinho, qual que é o grande problema? Você vai demorar muito mais tempo para absorver os conteúdos. Então, talvez, quando você estiver estudando um módulo 7, você nem lembra mais do módulo 1. Já estudando com um curso, a nossa proposta é que você estude 2 horas por dia, durante 25 dias, com uma preparação intensa, porque você vai revisando todos os conteúdos, então você vai fazer os estudos para o módulo 1, passa para o módulo 2. Quando você faz o módulo 2, você vai fazer questões simuladas do módulo 1 e do módulo 2 e vai assistir essas revisões. Assim, quando você for avançando, está no módulo 3, 4, 5, 6, 7, você está muito bom em responder as questões do módulo 1, 2, 3 e 4. Afinal de contas, quando você chegar lá no módulo 7,
Olha, quanta questão no módulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 você já respondeu. Você vai aperfeiçoando o teu aprendizado. E é muito importante lembrar que você não decore as questões. Você acredita que você vai mesmo ser um especialista de investimentos decorando questões? É óbvio que não. Você tem que compreender. E aqui é mais um motivo pelo qual você não deve se preparar sozinho. Você tem que entender o conteúdo. Se você decorar, você vai parar no cemitério do malandro. E a Anbima, que é a reguladora que faz essa prova, a autorreguladora que faz essa prova, está muito preocupado de que se você vai dar consultoria de investimentos para alguém, você tem que ter um amplo entendimento, um amplo conhecimento. O grande motivo de erro nas questões é a compreensão, a interpretação. Então, vai ter muitas questões de lógica inversa, então vai perguntar qual que é a alternativa incorreta, qual que é a exceção, o que não está correto. E vai exigir muito da tua atenção de verificar, ler e reler a questão para ver esse detalhe e muitas questões interpretativas. Por exemplo, uma questão que a galera erra seguido. Quem é responsável por fiscalizar uma corretora de valores imobiliários? E a galera, por intuito, como a gente fala de valores imobiliários, corretora de valores imobiliários, normalmente vai direto na resposta da CVM, que na verdade é o Banco Central do Brasil, porque é uma questão muito interpretativa de como que funciona de verdade o sistema financeiro nacional. Para ser um especialista de investimentos, você tem que estar muito bem preparado. O mito número 4 é que um especialista de investimentos pode recomendar ações, e aqui é um grande não. O único profissional que pode recomendar um investimento em ações é um analista de investimentos certificado pelo CNPI. Lá na prova do CNPI, que é de uma outra certificadora, que é da PMEC, você pode fazer a prova de conteúdo brasileiro, que é a base, e depois você pode optar se você quer ser um analista fundamentalista, que estuda os fundamentos de uma empresa, o balanço, o cenário macroeconômico, ou se você quer ser um analista técnico, que está observando talvez um gráfico, acredita que tudo está descontado no preço. É único e exclusivamente um analista de investimentos que pode recomendar um investimento ou não em uma ação. E o quinto mito é o pior de todos, que a CEA só serve para você trabalhar num banco. Aqui é um engano muito grande. A CEA, de novo, é a certificação que mais te traz oportunidade de trabalho no mercado financeiro. Você pode trabalhar num banco como um especialista de investimentos, você vai estar assessorando o gerente a atender melhor o cliente, entendendo quais são os melhores produtos, você vai trabalhar com cliente de alta renda, você pode trabalhar numa agência de private, você pode trabalhar numa gestora de recursos, fazendo distribuição de recursos a partir da CVM 555, um fundo de investimento não tem mais que fazer a distribuição do seu produto diretamente para uma corretora ou para um banco. Você pode abrir a conta direto no fundo de investimento e comprar as cotas lá. Só que para isso, a gente precisa de um distribuidor de investimentos, que é o profissional do CEA, um especialista em investimentos, que vai entender o perfil do cliente, vai montar um portfólio e poder recomendar esse fundo. E eu acho que a maior oportunidade de todas para o profissional da CEA é ser um consultor de investimentos da CVM. Quando a gente fala do bancário, a gente tem um conflito de interesse. O bancário tem as metas para cumprir, então ele tem que vender o produto que o banco está mandando recomendar. O assessor de investimentos tem um conflito de interesses também. Ele precisa gerar renda para ele, então ele vai recomendar talvez um produto que não seja o melhor produto para o cliente, e sim o melhor produto para ele naquele momento. Então, percebe que os dois têm um conflito de interesses. O CEA, ele pode se cadastrar lá no site da CVM como um consultor de investimentos autônomo. Dessa forma, ele pode cobrar do cliente um FII, pode ser uma taxa percentual em relação ao patrimônio do cliente, ou pode ser mesmo um valor fixo. E dessa forma, ele tem absolutamente zero conflito de interesse e é um ganha-ganha. O cliente vai ficar muito bem atendido, pensando no longo prazo, e o assessor de investimentos, o consultor de investimentos também vai estar trabalhando de uma forma muito mais íntegra, sem nenhum conflito de interesse. E aí, gostou? Preparado para ser? Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui do YouTube e toda aquela parafernália. Te vejo semana que vem.